Já estamos ao vivo. Pronto. Olá? Está me ouvindo bem, professor? Sim, todos. O senhor aí está um pouco baixo o volume. Tá bom, falar um pouco mais alto aqui perto, mas tá ótimo, tá perfeita a transmissão. Podemos fazer as nossas aberturas aí, fica à vontade. Som aí. Tá bom. Pronto, pode ficar à vontade, pode falar. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Jorge Salim, da plataforma YouTube. Hoje, domingo, 29 de outubro de 2023. Temos um convidado especial na nossa live de hoje, o professor Paulo César de Oliveira, escritor, conferencista, mestre de yoga, e ufólogo há mais de 30 anos. Correto, professor? Correto, seu Jorge. É um prazer estar aqui no seu canal, o canal Jorge Salim. Um baixo, professor, para mim aqui. Tá, não, pode ficar tranquilo, que para os demais tá bom. Então, o professor Paulo César vai discorrer sobre o tema Relatório Geral dos GREs e sobre o projeto Planeta Azul. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. Olha, é um assunto empolgante, envolvente. E eu até me empolgo, seu Jorge, quando eu falo, Jorge, grande amigo, eu até me empolgo porque, na verdade, são coisas que eu vivi, experimentei na própria pele e conheci o principal protagonista de toda essa história do Blue Planet Project. Primeiramente, né, eu quero saudá-lo, porque eu sei que o senhor está falando aí diretamente de Florianópolis, da ilha do Campeche, da região de Campeche, da praia do Campeche, né? Correto, exatamente. É uma região linda e maravilhosa, meus parabéns. Gosto muito, acho muito bonito a natureza, a beleza dessa região. Eu quero dizer para o pessoal que não me conhece ainda, que eu atuo como professor de yoga, só há mais de 20 anos profissionalmente, né? E pesquiso ufologia há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos que eu venho buscando a verdade a respeito dos OVNIs, dos extraterrestres, e quem procura acha, eu sempre digo isso, né? E ao longo da minha saga, da minha pesquisa, aconteceram fatos incríveis, né? O último deles, regular direitinho aqui, o último deles foi uma experiência incrível. Eu vou falar para vocês a respeito do projeto Planeta Azul. Correto. Projeto, na verdade, é Blue Planet Project em inglês, né? E, na verdade, o Blue Planet Project é um projeto que tratava de contatados, abduzidos e híbridos. Um projeto secreto do governo americano. E um dos principais cientistas que trabalharam nesse projeto, por incrível que pareça, é um gaúcho de Porto Alegre. Olha, velho, o nome dele é Jefferson Borba de Souza. Certo? Tirar o óculos um pouquinho aqui, ficar mais à vontade. Depois eu vou trocar de óculos, esse óculos meu tá meio torto aqui. Olha só, o professor Jefferson, na verdade, pouca gente sabe, mas ele é um contatado. Eu vou falar um pouquinho da história dele, porque ele é a chave, ele é a base das revelações do Blue Planet Project. Ele nasceu em Porto Alegre e aos 7 anos de idade, ele foi abduzido. Na verdade, o caso dele, porque existe uma diferença entre contato e abdução. O caso dele foi mais um caso de contato do que um caso de abdução. Ele teve uma experiência com seres da estrela Vega, aos 7 anos de idade. Depois eu vou contar um pouquinho mais de detalhes a respeito disso. Mas o fato é que, depois desse contato, ele desenvolveu capacidades de percepção extrasensoriais. Ou seja, eles abriram nele, despertaram nele certas capacidades especiais.
uma compreensão diferente do universo. Então, ele foi muito precoce. Aos 14 anos, ele já dava palestras de ufologia. Até a história toda dele, como que ele foi para os Estados Unidos. Primeiro, ele trabalhou com o famoso general Moacir Uchoa, que é uma lenda na ufologia brasileira. Conheceu os maiores nomes da ufologia no Brasil e no exterior. Morou na Espanha e foi arregimentado, foi contratado num processo quase que meio que forçado a trabalhar para o governo americano. Eles têm um projeto de controle de pessoas que têm capacidades psionicas. Isso aí é uma coisa que pouca gente sabe. Mas a maioria dos paranormais que realmente se destacam são monitorados por eles. E o Brasil produziu muitos paranormais. Agora, um dos mais famosos paranormais do mundo é o famoso Uri Geller. Você já ouviu falar? Lembra-se do Uri Geller? É, correto, o famoso Uri Geller. Famoso Uri Geller, que entortava colheres, Sim. consertava relógio. Ele fez vários shows do mundo todo para demonstrar os poderes dele. Acontece que pouca gente sabe, mas por detrás do trabalho do Uri Geller estava um cientista chamado Andrija Puharich. Escreveu um livro que se tornou best-seller chamado A Verdade sobre Uri Geller. E o Dr. Puharich, esse cientista, por sua vez, trabalhava também para o governo americano num projeto que era chamado Round Table, que era o projeto da tábua redonda, da mesa redonda. Tábua redonda. E procurava reunir e contratar os contatados do mundo inteiro. Porque eles descobriram o seguinte, que cada contatado costuma desenvolver algumas capacidades paranormais. Eu vou citar algumas delas. Telepatia, a capacidade de viagem astral, ou seja, a projeção fora do corpo. E o professor Jefferson, no caso, ele desenvolveu uma coisa muito interessante, uma espécie de telepatia cósmica. Mas, na verdade, ele se tornou como se fosse um neurotransmissor. Ele tanto conseguia receber informações extraterrestres, como transmitir informações extraterrestres. Em virtude disso, essa foi a principal razão que eles procuraram ele para contratá-lo. E daí ele passou a ajudar, tanto no contato com certos seres extraterrestres, e ele foi conquistando a confiança deles, e foi levado até a famosa Área 51. Olha. E o professor Jefferson, ele foi um dos únicos, se não o único, ou o primeiro, pelo menos, o primeiro não americano, o primeiro não americano a receber uma credencial, que é conhecido como GS-8, que dava acesso a vários níveis subterrâneos da Área 51. Olha que legal. Claro que isso custou muito caro para ele, porque ele acabou entrando em áreas que não era autorizado e foi drasticamente punido por isso. Mas antes, eu vou falar um pouquinho também de um famoso coronel chamado Wendell Stevens. O coronel Wendell Stevens, eu vou falando para vocês, quem tiver uma canetinha na mão, anote aí, depois dá uma googada, né? Vai no Google lá e digita. Esse coronel Wendell Stevens, ele foi um dos maiores escritores na área de ufologia. Depois que ele entrou para a reserva, enquanto na ativa, o coronel Wendell Stevens sabia que o governo americano já tinha contato com extraterrestres e já vinha desenvolvendo tecnologia reversa há muito tempo. Por conta disso, o coronel Wendell Stevens, depois que entrou para a reserva, começou a pesquisar a ufologia e a divulgar os casos mais famosos da ufologia mundial. Então, ele fazia uma pesquisa, levantava e lançava um livro. Estou contando isso porque um desses livros conta a história de um contato brasileiro, chamado Abdução em Maringá. O caso Agripo, que é um contatado que eu conheci pessoalmente aqui do norte do Paraná, que foi levado a bordo de uma nave extraterrestre e houve hibridização. E também, porque como tudo está interligado, em determinado momento, o professor Jefferson foi trabalhar
com o coronel Wendell Stevens. E o tempo que o professor Jefferson trabalhou com o coronel foi antes de trabalhar para a NSA, para a National Security Agência, né? Agência de Segurança Nacional Americana. Correto. Ou seja, o professor Jefferson trabalhou para o NSA, também trabalhou para o DARPA, que é o Departamento de Defesa americano. Inclusive, muito recentemente, se não me engano, foi o mês passado, um ex-agente do DARPA, do Departamento de Defesa americano, veio a público no Congresso americano denunciar que eles mantêm corpos de alienígenas resgatados de acidente de naves, inclusive naves recuperadas em bom estado. Não sei se o senhor teve conhecimento disso, mas isso foi muito ventilado na mídia nos meses anteriores aí. Ele falou isso no Congresso americano, mediante juramento, na frente de uma juíza. Olha. Então, existe um processo de revelação da realidade extraterrestre e de que muitos países, veja bem, muitos países já vem mantendo contato oficial, não divulgado, com extraterrestres há muito tempo. Eu vou fazer uma pausa para fazer uma perguntinha. Se o meu áudio, para o senhor, parece que não está muito bom, mas não, se o meu áudio está saindo bem... Tá bom, estou ouvindo bem. Ah, tá bom, ótimo. Então, continuando aqui, o coronel Wendell Stevens foi amigo pessoal do professor Jefferson. Na verdade, o professor Jefferson trabalhou junto com o coronel Wendell Stevens. E olha só, ele ajudou o coronel Wendell Stevens como secretário dele, antes dele entrar para o Departamento de Defesa americano. Ele ajudou a organizar o primeiro Congresso Internacional de Ufologia, que foi feito em Las Vegas. Então, o professor Jefferson é uma lenda na ufologia. Em Las Vegas, o professor Jefferson, isso foi antes de 2012, tá? Eu não me lembro a data agora, depois eu vejo nas anotações aqui. Ele mostrou para alguns participantes do Congresso um livro que ele estava escrevendo, praticamente uns rascunhos, um catatal de papel manuscrito, chamado Blue Planet Project, certo? Em que ele reunia muitas informações. Já nesse congresso, o Blue Planet Project, que é as anotações do professor Jefferson, começou a ficar conhecido. Pouco tempo depois, ele vai... Aí eu me confundi um pouquinho na cronologia aqui. Esse congresso aconteceu depois que o professor Jefferson foi para a Espanha. Depois eu vou mostrar um cronograma para vocês com relação a anos aí. Isso. Mas eu quero só dizer o seguinte. Para resumir a história, para não ficar uma coisa muito cansativa, o professor Jefferson participou da organização dos 2 maiores congressos internacionais de ufologia, promovidos pelo coronel Wendell Stevens. Foi contratado pelo Departamento de Defesa americana para cumprir missão. E, depois de algum tempo, algumas anotações do professor Jefferson vazaram. E o governo americano soube disso, estava circulando os manuscritos do professor Jefferson e encarceraram ele, prenderam ele. Só que eles não podiam simplesmente prender, porque ele falou, eu deixei armazenado uma base de dados e se eu desaparecer ou morrer, tudo vai ser divulgado. Eles falaram assim, e você acha que nós não pensamos nisso? Então, o que eles fizeram? Primeiro, eles criaram uma falsa acusação contra ele, obstrução de justiça e tanta coisa, e ele ficou preso durante 23 anos. Ou seja, o professor Jefferson foi encarcerado por 23 anos. Nesse meio de tempo, em 2012, depois eu vou mostrar para vocês alguma coisinha aí, documentos que eu trouxe aí, áudios e vídeos. Em 2012, o History Channel fez um documentário sobre um livro que as pesquisas de um cientista que tinha trabalhado para o governo americano e estava desaparecido, e o nome desse livro era Projeto Planeta Azul, ou Blue Planet Project. Em virtude disso, a Amazon começou a ter muitos acessos, muita gente no mundo inteiro procurando esse livro, Projeto Planeta Azul, escrito pelo cientista Jefferson Souza. Acontece que ele estava desaparecido, lógico, ele estava preso. E o que a Amazon fez? Contatou um livreiro chamado Gil Carlson, esse Gil Carlson, e falou, olha, você fornece livros para nós, você manda muitos livros, e nós estamos tendo procura de um livro cujo autor
não é conhecido, porque a primeira edição do Blueprint Project, o Jefferson publicou como Anonymous. Ele se apresentou, porque era um livro anônimo, ele divulgou, porque, claro, ele estava divulgando informações secretas do governo americano e ele não podia aparecer. Sim, com certeza. Então, o que a Amazon fez? A Amazon falou o seguinte, descobre quem é esse cara e lança o livro, porque está tendo muita procura. E o Gil Carlson foi em busca. E acontece que o Gil Carlson não conseguiu encontrar o Jefferson, claro, ele estava preso, mas conseguiu uma cópia dos manuscritos do professor Jefferson. O que ele fez? Registrou os direitos autorais em nome dele, certo? E publicou na editora de livros dele, o Blueprint Project. Só que, nessa segunda edição, já não saiu como Anônimos, saiu com o nome dele, Jefferson Borba de Souza. E ele publicou o nome do Jefferson porque ele não sabia o paradeiro, eles acreditavam até que ele estava desaparecido ou morto. Então, o que ele fez? Ele correu lá, ele viu que não tinha direitos autorais registrados, ele registrou os direitos autorais em nome dele e soltou o livro. E o livro foi sucesso de vendas. Tornou-se a Bíblia dos ufólogos norte-americanos. Em inglês, claro. Sim. Mas o que acontece? 3 meses depois, o livro bombando, o governo americano dá uma prensa na Amazon e pede para o livro ser retirado das vendas. Então, a Amazon entra em contato com o Gil Carlson e suspende a venda dos livros. Só que nesse meio de tempo, o Gil Carlson já tinha ganhado um bom dinheiro e tinha um site da editora dele. E contrariando a Amazon, que retirou o livro, porque ela obedeceu ao governo, o Gil Carlson continuou vendendo os livros pela Amazon. Ele ficou milionário com esse livro. E o professor Jefferson na prisão, sem um vintém. E tem um detalhe. O governo americano foi tão capcioso que eles mudaram o nome do professor Jefferson Borba de Souza. Olha que incrível. Parece história de filme. Mas eu posso, tudo que eu estou falando, eu tenho documento aqui. Ele foi preso, na verdade, com o nome de Richard Romero, como um oficial do exército venezuelano. Então, para todos os efeitos, quem estava preso não era Jefferson Souza, era Ricardo Romero, venezuelano. Inclusive, com documentos reais. Eles conseguiram tirar um passaporte não falsificado, claro, né, eles têm esse acesso. E com o nome dele, de Richard Romero, com as digitais dele de Richard Romero. Ele praticamente estava condenado. Ele falou que eles poderiam tê-lo matado, mas eles disseram para ele que eles não iam matá-lo. Eles iam fazer com ele coisas piores do que a morte. Então, ele sofreu muito. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou me deter muito nesse ponto, porque eu quero entrar direto no assunto. Mas essa é uma introdução para vocês terem uma ideia de quem nós estamos falando. Eles torturaram ele a ponto de ele ter ficado tetraplégico. Veja bem, eu não disse paraplégico, eu disse tetraplégico. Ele só mexia do pescoço para cima. Ele não tinha nada do pescoço para baixo. Só que aconteceu um milagre, abre aspas, porque ele era monitorado, ele tinha um monitor extraterrestre que durante todo o tempo se comunicava com ele e foi curando ele. Então, tem documentos, inclusive uma visita que ele teve de um cônsul descrevendo o estado de saúde dele, que ele saiu de uma tetraplegia para uma paraplegia. Sim. E depois ele saiu de uma paraplegia para caminhar com bengala. Então, ele andava com uma bengala. Ele conseguiu algo muito difícil de ser conseguido, que é recuperar a capacidade de andar depois de ter ficado tetraplégico, voltou para paraplégico e depois voltou a andar. E o monitor ajudou ele, porque ele tinha uma missão, e a missão era divulgar um monte de coisa, de informações sobre as raças extraterrestres, sobre tecnologia extraterrestre e sobre a verdadeira origem do planeta Terra, a verdadeira história da Terra. Então, ele passou por um processo muito doloroso. Aí, olha como que teve o dedo de Deus nisso tudo, tá? Eu falo que não existe coincidência, né? Existem deucidências. E numa linguagem científica, que não existe casualidade. Que existe causalidade. Por quê?
determinado momento da prisão dele, ele ficou confinado junto com um outro acusado, o cara estava preso junto com ele. E essa pessoa que estava presa junto com ele disse o seguinte, que o professor Jefferson contava tudo a história dele, o que ele aprendeu com o governo americano, os contatos dele com extraterrestres, que sempre que ele podia, que ele tinha um papel e uma caneta, um lápis, ele começava a escrever tudo, que ele queria deixar registrada a história, que não podia se perder. De vez em quando, entrava alguém para fazer uma vistoria na cela e rasgava tudo que ele tinha escrito. Ele escrevia tudo de novo, ele tinha tempo, escrevia tudo de novo. O tempo todo escrevendo. É como se tivesse registrado no cérebro dele, e ele tinha que colocar tudo aquilo no papel. E ele contava essas coisas para esse J.C., que eu não vou falar o nome dele. E o que aconteceu com o JC? Depois de algum tempo, o JC foi libertado. Saiu, foi liberado, conseguiu o advogado liberar ele. E ele nunca se esqueceu daquele companheiro de cela chamado, que se dizia ser um brasileiro, mas tinha documento de venezuelano. E ele falava, meu nome é Jefferson Souza. Eu tenho família no Brasil. Em Porto Alegre tenho uma irmã. E o que esse cara fez? A primeira coisa que ele fez foi entrar na internet para pesquisar se o que o Jefferson falava era verdade ou mentira. Porque, na verdade, o tempo todo ele achava que o Jefferson era um louco, que ele tinha ficado pirado, porque eram umas histórias muito controversas, muito incríveis. Parecia mais ficção científica. Um cara que falava que trabalhou na Área 51, que era cientista, que tinha contato com extraterrestres, mas que o nome dele não era Ricardo Romero, que ele era brasileiro, não era venezuelano. Uma coisa muito confusa. Ele achou que ele era esquizofrênico, psicótico, alguma coisa. Mas quando ele saiu por via das dúvidas, houve uma grande amizade entre os dois, ele foi pesquisar e descobriu que tinha um livro chamado Blue Planet Project, realmente com o nome do Jefferson Souza. Aí ele pensou, esse cara que está na prisão, então está falando a verdade. O que ele fez? Aí ele manda um e-mail para o Gil Carlson. Eu tenho até a cópia do e-mail aqui. O e-mail foi no dia 7 de setembro de 2014. Olha, 2014. 2014. Esse JC falou, olha, vou ler um pedacinho. Jefferson tem 55 anos, está em uma prisão federal dos Estados Unidos sob um nome falso desde 1996. Ó. Jefferson estava preso desde 96. Ele escreveu muitos livros nos últimos 18 anos, mas não consegue divulgar as informações. É uma história longa e bizarra, mas basicamente os Estados Unidos se recusam a corrigir a sua identidade para que ele possa ser libertado de volta ao Brasil. Mesmo depois que o consulado brasileiro confirmou sua identidade. Eles não o querem libertado por muitas razões. Ele continua falando, não vou ficar lendo o e-mail aqui, porque é meio cansativo. Mas o fato é que o JC mandou um e-mail para o Gil Carlson. O Gil Carlson demorou a responder porque ele não acreditou, porque já tinha acontecido de outras pessoas se fazerem passar pelo verdadeiro Jefferson. Nesse meio de tempo, o JC conseguiu, olha que legal, o JC conseguiu, através do Facebook, localizar a irmã do Jefferson, do professor Jefferson. Aí ele, olha, eu estive preso com seu irmão, e ele alega ser brasileiro, Jefferson Souza, só que ele está preso sob uma falsa identidade. Para contratar um advogado, para tirá-lo de lá, você vai precisar primeiro provar que ele é Jefferson Souza. Eu tenho todas as cópias aqui da documentação onde a irmã dele foi da Defensoria Pública em Porto Alegre, conseguiu tirar a segunda via das digitais dele no departamento de identificação, através de um advogado, mandou para os Estados Unidos, para primeiro provar que ele era brasileiro, que estava preso sob uma falsa identidade, e a partir daí começou um processo de defesa, que demorou muitos anos, que resultou na saída dele com 23 anos de prisão. Quando ele saiu da prisão em 2019, isso também, ó, deixa eu explicar uma coisa, ele só saiu porque houve uma troca de governo. Quando assumiu o Donald Trump, um dos ex-agentes que tinha sido amigo dele, quando ele trabalhou no DARPA, assumiu a chefia do departamento e entrou em contato com o governo e pediu para antecipar a pena dele. Aí liberaram ele na mudança de governo e 2 agentes do FBI acompanharam ele até o Brasil.
E no Brasil, entraram em contato com a Polícia Federal e tiraram a segunda via de todos os documentos dele. Deram uma quantia em dinheiro para ele, ele veio com a mala, com a roupa do corpo praticamente, com a mão na frente e outra atrás, e foi para Porto Alegre. Só que o Jefferson, um gênio, um verdadeiro gênio, ele entrou num concurso de desenhos, ele é um bom desenhista, um órgão, uma entidade que ajuda os presos, que tem alguma capacidade artística, chamado Casper Center, que tem uma editora chamada HBO, que edita livros também. E o Jefferson ganhou o concurso de desenho de dentro da prisão, porque eles ajudavam presos, e daí mandou os manuscritos dele para a HBO, vários livros que ele tinha escrito dentro da prisão, e a HBO falou o seguinte, ó, vamos lançar os seus livros. Então, vamos te mandar um cheque para você ir sobrevivendo até começar a vender os livros. Então, eles mandavam lá $400 para ele por mês, mais ou menos, era o que ele tinha para poder pagar o aluguel e comer, em Porto Alegre. Só que aconteceu em 2020, entra a famosa, não é bom falar em live, mas eu vou falar cifrado para você, pandemia. Aquele evento que deixou todo mundo... E morre um dos diretores da gráfica, da HBO. E corta o cheque do Jefferson. Então, quando foi chegando dezembro de 2019, ele entrou em desespero, porque a partir de janeiro ele não teria mais como sobreviver. E daí, ele entrou em... Foi aí que eu conheci o professor Jefferson. Eu tinha feito umas lives no canal Flávio Vale, e ele também tinha feito umas lives lá. E daí, por incrível que pareça, ele entrou em contato comigo. Mas depois eu soube, ele não entrou em contato comigo por acaso. Porque as coisas do destino, né? Então, eu promovi uma palestra para ele aqui no Norte do Paraná, para arrecadar um dinheiro para ele passar 1 mês e 2 meses. É uma longa história. O fato é que ele foi até 2022. Pouco tempo depois que eu conheci, ele foi diagnosticado com câncer. Ele dizia, esse câncer foi mandado, Paulo. Eles têm uma arma. Se eles tiveram uma amostra do seu DNA, eles mandam um câncer para você. Várias doenças eles conseguem mandar através de radiofrequência. Teve uma época que eles assassinaram alguns líderes políticos à distância. É uma arma científica que consegue mandar uma doença à distância, uma radiação que contamina a pessoa com câncer. Bom, feito isso, eu vou pedir para vocês abrirem compartilhar o e-mail, por favor, que eu quero mostrar umas coisas, umas imagens para as pessoas aí. Bom, esse é o... Eu gosto muito dessa imagem, porque mostra um extraterrestre, um portal e fazendo meditação, né? Então, eu gosto muito dessa imagem. Eu sempre coloco, e aí estão meus dados também, né? Aí vocês têm o meu Instagram, vocês têm o meu telefone aí. Pode entrar em contato comigo, porque a partir do mês que vem, já está atrasado, porque eu estou lançando um livro chamado Relatório Alfa, que eu vou estar passando as principais informações. Daqui a pouco eu vou passar os tópicos desse livro para vocês. Então, quem tiver interesse em adquirir o Relatório Alfa, pode me procurar no meu Instagram, é @Paulo César Yoga, Paulo César com S, Yoga com Y. Ou me manda uma mensagenzinha pelo WhatsApp aí. O senhor também tem um livro de sua autoria relacionado com as naves cósmicas, é isso? Sim, eu tenho um livro chamado Naves Cósmicas, que eu vou lançar uma segunda edição, atualizada, em breve, mas eu priorizei o livro do Jefferson, porque o meu está esgotado já faz tempo. Esse livro, chamado Naves Cósmicas, ele conta a história de 2 artefatos alienígenas que estiveram em meu poder. Só que quando eu lancei o livro, um deles eu não tinha conseguido como ativar ainda. Então, no livro tem fotos, mas eu tenho filmagens. Eu vou mostrar algumas fotos desses artefatos aqui hoje, que não fui eu quem recebeu, foram outros contatados que receberam. Durante a minha pesquisa, eu os conheci. E, por alguma razão do destino, um desses artefatos acabou ficando no meu poder por um tempo. E depois, através de um contato, eles levaram embora.
É um bastão de cristal. Olha que interessante como que é o destino, seu Jorge. Sim, correto. Eu estive com esse bastão em meu poder durante muito tempo. 7 anos. Depois eles levaram embora. Quando eu conheci o professor Jefferson, no início, final de 2019, início de 2020, ele trouxe alguns manuscritos que ele estava escrevendo. No meio desses manuscritos, tinha um que falava assim, tecnologia alienígena, falando do Jagara Collective, que é uma civilização coletiva conhecida por Grace aqui. E uma das ferramentas desses alienígenas era um bastão de cristal. Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, não pode ser coincidência, Jefferson. O quê? Esse desenho que você fez aí de um ET segurando o bastãozinho, eu tive em meu poder com um desses bastões. Sério, aí nós começamos a conversar. E ele me confirmou como funcionava esse artefato alienígena. Então, no livro Naves Cósmicas, eu conto como foi que eu entrei em contato com esses contatados, né? Como que eu fiz amizade na minha pesquisa de ufologia, como foi que esses artefatos vieram parar em meu poder, mas eu não conto como foi que eu descobri como eles funcionam e o desaparecimento deles, que eu vou contar na segunda edição, mas depois que eu fizer uma ampla divulgação do material do professor Jefferson, que é uma prioridade para mim, uma questão de honra para mim, porque eu tentei muito lançar os livros dele enquanto ele estava vivo, mas nós não conseguimos por várias razões, a pandemia, dinheiro para ele sobreviver, sabe, uma monte de dificuldade. Então, ele deixou por escrito um documento me autorizando a divulgar o material dele, registrado em cartório e tudo. Aí eu vou no segundo slide, por favor. No segundo slide também, é só o nome dessa live, Relatório Geral dos Greys e o projeto Blue Planet Project. De novo, com o meu contato. Só que vocês vão ver um desenhozinho ali em cima, uma mão segurando uma coisa que parece uma caixinha. De propósito, colocado estrategicamente aí, para tampar o nome da live, Relatório Geral dos Greys, e o projeto Blue Planet. Porque, na verdade, senhoras e senhores que estão ouvindo essa live agora e ouvirão no futuro, esse é um desenho feito à mão, em grafite, pelo professor Jefferson, do formato que deveria ter o livro Relatório Alfa e outras edições, Relatório Beta também. E o professor Jefferson desenhou a mão do extraterrestre, como foi que ele mostrou para ele como que teria que ser o livro. Então, por isso que está demorando, eu já estou em débito, eu já tenho 70 pessoas que fizeram reserva do livro. Eu não consegui entregar ainda, porque há pouco tempo eu consegui uma editora que me fizesse o livro nesse formato. Ele parece um hexágono, mas na verdade é um octógono. Ele tem as pontas cortadas. Então, ele não é um livro retangular ou quadrado. Ele não tem as pontas. Sim, correto. Não sei, por uma questão que eu desconheço, mas eu imagino qual seja, eles pediram para fazer o livro nesse formato. Só que deu um trabalho danado para mim conseguir uma editora e cortar. Só para você explicar, eu não quero o livro nesse formato. Foi uma dificuldade tremenda. Mas, finalmente, a editora Filos, de São Paulo, falou, não, nós vamos fazer para você nesse formato. Vai demorar um pouco, porque a gente tem que mudar o equipamento, não sei o quê, mas vamos fazer. Então, tá para sair. Quem assistir essa live, por favor, paciência, que eles me prometeram aí para começo. Já era para esse mês, mas houve um atraso. Até o começo do mês que vem eu vou estar mandando para vocês aí. Bom. O meu nome está na lista de quem eu encomendei um livro também. Não sei se o senhor já me agendou aí na solicitação, no pedido. Já agendamos, inclusive todas as pessoas que fizeram solicitação diretamente comigo vão receber o livro autografado. E no livro eu incluí também uma cópia de um manuscrito do professor Jefferson. Eu mandei escanear, e uma das páginas do livro é a letra do professor Jefferson ao vivo e a cores. É como se fosse uma assinatura energética dele. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter o manuscrito do professor Jefferson para ter uma ideia de como é que ele fazia os livros dele. Ele usava grafite, ele escrevia à mão, porque é como se ele canalizasse as informações. Então, muita coisa que está contida no livro do professor Jefferson é fruto de um contato direto com os alienígenas. Então, vou pedir para vocês passarem agora para o slide número 3, por favor. É que aí nesse slide já tem a fotinho do professor Jefferson. Essa é uma foto mais antiga dele, depois eu vou colocar uma foto recente. Do lado direito tem uma logo escrito Blue Planet Project Conspiracy. Por quê? Olha que incrível, seu Jorge. Durante o período que ele estava preso, o JC mandou aquele e-mail para o Gil Carlson, o editor de livros da Amazon. O Gil Carlson demorou, mas acabou respondendo o JC.
E foram conversando até que ele acreditou e entrou em contato com o professor Jefferson. De dentro da prisão, o professor Jefferson foi mandando cartas para ele. Escrevia muitas cartas com informações valiosíssimas de tudo que ele soube, de muita coisa. O que o Gil Carlson fez? Pegou todas as cartas do professor Jefferson, encadernou e lançou outro livro, que é esse aí. Inclusive, ele fala de dentro de uma prisão federal, ele está mandando conteúdo para mim. Daí ele publica a carta, ó. Ele publica a carta com a assinatura do professor Jefferson. Vou mostrar uma aqui para vocês. E isso aqui é do livro, tá? Não vai dar para ver. Dá para ver. Eu consegui lá. Aparece a assinatura do professor Jefferson. Então, o que o professor Jefferson fazia? Ele mandava a carta para ele, ele pegava a informação e transformou em livro. Mais um livro que o professor Jefferson não recebeu um centavo de direitos autorais. Lamentavelmente. Então, eu coloquei aí para lembrar de comentar isso, que o Blue Planet Report tem a primeira edição que saiu com o nome de Anônimo, a segunda edição que saiu com o nome Jefferson Borba de Souza, a terceira edição com o nome dele, mas feito a partir de cartas que ele mandava de dentro da prisão. Muito bem. E, então, quando foi em 2012, como é que chama? O History Channel fez um documentário. Esse documentário foi Arquivos Alienígenas, abertura dos arquivos alienígenas, Unsealed Alien Files, primeira temporada. Então, o episódio 1 saiu no dia 22 de setembro de 2012. Olha só. Eu comentei isso no início da live já, que o History tinha feito um documentário. Sim. Então, a partir desse documentário de 2012, que a Amazon começou a receber muitas procuras do Blue Planet. Então, em 2012, já iniciando 2013, o Gil Carlson conseguiu uma cópia e lançou o livro, porque tinha muita gente procurando e pedindo na Amazon, por conta da propaganda feita pela History. Esse documentário foi até 2000, começou em 2012 e foi até 2015. Foram 4 temporadas, abordando assuntos do livro do Jefferson. E teve um brasileiro, teve um pedacinho dessa temporada que foi traduzido para o português. Eu vou pedir para, por favor, colocar o slide número 4, e se puder, preparar o áudio, deixa o áudio no ponto. Na hora que o áudio estiver no ponto, eu vou pedir para você colocar o áudio número 1, que é uma tradução já narrada, não imagem, só a narração do History comentando a respeito do professor Jefferson Souza, dizendo que ele é um paranormal, contratado por extraterrestres, trabalhou em projeto de orçamento negro para o governo americano, mas que ele estava desaparecido. Então, a hora que o áudio estiver pronto, dá um toque para nós, por favor, que vai ser muito interessante. Então, por favor, pessoal, não sei como que vai ficar muito bem a qualidade do áudio, mas prestem bem atenção. É um áudio, não é cansativo, é de 1 minuto e pouquinho, tá? Pode soltar o áudio, por favor. O primeiro contato não seria... A ligação entre o nosso uso de armas atômicas e o primeiro contato não seria feita até o surgimento do misterioso livro Projeto Planeta Azul, mais de 30 anos depois. O livro revela a verdade por trás de experimentos secretos, abduções e a construção de cidades extraterrestres subterrâneas. Tudo isso sem o conhecimento do público. O Projeto Planeta Azul é uma compilação das anotações de alguém que teve acesso ao funcionamento da parceria entre o governo e extraterrestres. É o livro mais importante, a Bíblia da conspiração alienígena. Alguns estudiosos afirmam que ele foi escrito pelo cientista Jefferson Souza. Souza estaria envolvido em projetos ultrasecretos. Acredita-se que sua autorização governamental lhe dava acesso a todos os segredos militares. Ele incluiu tudo nesse documento, detalhando as mais de 160 espécies de extraterrestres que visitavam a Terra, explicando por que mutilavam o gado, explicando por que abduziam humanos. Mas o próprio Souza nunca foi encontrado. Ninguém foi capaz de falar com ele, encontrá-lo ou sequer provar que Jefferson Souza existia. Nunca veio à tona nenhuma evidência de que ele trabalhava para o governo ou para o exército. Ponto. Ficou ótimo, ficou até alto, ficou bom demais. Ficou bom, né? Na verdade, perfeito. Ficou perfeito. Parabéns aí à equipe técnica do senhor aí, a Josi, tá? Pode me chamar de Jorge.
Beleza, Aqui não Jorge? tem mais senhor. Agora, senhor é só depois dos 100 anos. Nós ainda estamos Combinado, porque eu longe também disso. Ainda somos garotões da velha guarda, né? somos garotões aí, mesmo, de verdade. É isso Então, aí, meu Jorge, olha que amigo. legal. O que vocês estão vendo nesse slide aí é uma cópia da credencial que aparece no documentário, tá? Chamado Security Clearance CS8, que é a credencial que o professor Jefferson tinha. A foto, já naquela época, né, ela fica escura, mas eles tinham um sistema de leitura laser, era meio tridimensional a foto. É. Então, mas quem era Jefferson Souza? O próprio documentário, vocês ouviram aí, dizendo que ele era uma lenda, que ele estava desaparecido, que o próprio Souza nunca foi encontrado. Então, como o Souza nunca foi encontrado, eles achavam que era uma lenda, que era uma história, e por isso o governo americano mudou o nome dele. Correto. Olha que interessante. É uma história de filme isso aí, sabe? Parece ficção científica, mas Parece ficção baseado em fatos científica. totalmente reais. E o professor me falava, ele falou assim, muitas vezes ele me falou, Paulo, às vezes a realidade é mais incrível que a ficção. Com certeza. Muitas vezes é mais fácil as pessoas acreditarem numa ficção do que algo que é verdadeiro, porque o meu caso, por exemplo, ele me contou muita coisa, né? Por exemplo, ele sabia todos os detalhes da parceria, vejam o que eu estou dizendo, da parceria entre o governo americano e algumas raças extraterrestres, especialmente os famosos Greys, dos quais estaremos falando daqui a pouquinho na sequência. Sim. Então, é um caso incrível, né? Simplesmente dispensa comentários. Eu vou passar para o próximo slide, número 5, por favor. No número 5, eu só coloquei uma foto do Blue Planet Project, que foi o primeiro livro dele, que saiu com o nome de Anonymous. Isso, o slide número 5, perfeito. Aí, no meio tem uma foto dele, do lado direito tem uma foto do Blue Planet Project, já com o nome dele, e do lado esquerdo os capítulos perdidos do Blue Planet Project. Então, na verdade, o professor Jefferson trabalhou em 3 projetos de orçamento negro. O Blue Planet, que é sobre contatados, abduzidos e híbridos, que eu comentei já, e depois ele foi transferido para o Pulsar Project, que é sobre tecnologia alienígena. É aí que entram as capacidades paranormais dele. Porque depois ele vai para o projeto Nemesis, que é sobre militarização dessa tecnologia alienígena. Então, por incrível que pareça, muitas naves que nós achamos que foram acidentadas, na verdade, não foram acidentadas, elas foram derrubadas. Através de tecnologia reversa, eles conseguem derrubar as naves e capturá-las para pegar mais tecnologia. E o professor Jefferson pôde me passar detalhes de uma força especial criada nos Estados Unidos para lidar, na verdade é uma força internacional, mas principalmente americana, para lidar com esse assunto de defesa da Terra em caso de ataque, chamado US Space Force, que é as forças especiais americanas para assuntos espaciais, né? Então, o professor Jefferson também tinha um amigo dentro da US Space Force, que passava informações para ele. Então, nesse slide foi só para me lembrar dos 3 projetos, eu estava até esquecendo de falar dos 3 projetos. Eu vou pedir para vocês irem para o slide número 6. Isso. Essa é a capa do Blue Planet Project original. E também aparece no documentário do History. E eu vou pedir, por favor, que você prepare o áudio número 2. E daí, na hora que estiver pronto, você me avisa. Que eu vou comentar algumas coisas a respeito desse áudio número 2 também, que são pequenos fragmentos desse documentário do History, mas que endossam tudo aquilo que eu descobri e todo o material que eu recebi do próprio professor Jefferson, tá? Então, assim que você puder, coloque, por favor, esse número 2. E o Blue Planet Project trata de toda a história das abduções, dos projetos secretos americanos, da tecnologia alienígena obtida pelo governo americano em certos acordos de tecnologia reversa. Mas o áudio está pronto, né? Pode soltar. O livro é conhecido como Projeto Planeta Azul. O documento descreve mais de 150 espécies de extraterrestres que já visitaram
estão visitando o nosso planeta. Ainda mais perturbadora é a forma detalhada como o documento descreve as raças alienígenas. Quase como se o autor fosse uma testemunha ocular. O projeto Planeta Azul diz que mais de 150 espécies extraterrestres visitaram a Terra. Ele fala dos cinzentos, dos nórdicos e até dos reptilianos. Aqui na Terra, nós temos espécies diferentes e raças diferentes de seres humanos. E muitas pessoas que foram abduzidas descrevem variações do que nós chamamos de os cinzentos. São seres pequenos, com membros finos, 1 metro, 1,20 m de altura, cabeça grande e inchada, olhos pretos, amendoados. Mas o interessante é que todos são parecidos. O que acontece depois depende de quem está contando a história. Pode ser desde um experimento violento até uma volta ao redor do planeta na espaçonave. Esses são os tipos de relato mais comuns. Entre as espécies maléficas descritas no livro estão os rigelianos subaquáticos e os reptilianos. O livro Projeto Planeta Azul os qualifica como criaturas perigosas que, em alguns casos, exigem sangue e fluidos humanos para sobreviver. De acordo com o Projeto Planeta Azul, nem todas as espécies alienígenas desejam a aniquilação humana. Aos nórdicos, uma raça de humanoides altos, supostamente pacíficos e interessados na salvação humana. No entanto, a variedade de espécies descrita pelo livro levanta a questão de como tantos extraterrestres podem existir na Terra e em seus arredores sem o nosso conhecimento. O projeto Planeta Azul diz não apenas como estas criaturas estranhas se escondem, mas onde. Vejam que incrível esse áudio feito Muito pelo bom. History Channel, descrevendo o livro Projeto Planeta Azul, e falando que nesse livro ele contém a descrição de mais de 150 espécies. Incrível como que o professor Jefferson, depois nesse relatório alfa, ele vai entrar em detalhes, esse livro que nós estamos lançando em breve, detalhes sobre a civilização dos Greys, né? Esse de 1 metro e pouquinho, e 1,30 m, 1,20 m, da cor azul, cabeça grande, olhos negros, que é o clássico extraterrestre mais conhecido. Mas ele conhece tudo isso de forma detalhada, essas civilizações. É uma coisa simplesmente incrível. Agora, tem um detalhe. O professor Jefferson é um contatado, então muita coisa ele recebeu diretamente deles. E ele descreve o funcionamento da exopolítica, que é como que funciona a organização da política, da diplomacia extraterrestre, digamos assim, né? Ele fala de um consórcio de planetas, que aqui nós conhecemos como a Grande Confederação Intergaláctica, que são planetas interessados no desenvolvimento da consciência de planetas mais atrasados como a Terra. Inclusive, dos nórdicos que foram citados aí no áudio, os nórdicos que vieram em missão diplomática, entraram em contato com os principais governos da Terra e com o governo americano, inclusive com o presidente Eisenhower. Mas eles exigiram que, para que houvesse um intercâmbio, seria necessário que os Estados Unidos se desarmasse e eliminasse todo o seu arsenal nuclear, porque isso poderia causar uma catástrofe sem precedentes ao planeta Terra. Entretanto, o presidente Eisenhower, ele acabou fazendo um acordo diretamente com os Greys. Depois a gente vai ver que os Greys têm duas facções. Tem uma facção que trabalha coligada com a Grande Confederação, chamada Grupo dos Rebeldes. E tem uma facção que faz os raptos, experiências genéticas, que é conhecido como os caóticos. Então, quando as pessoas falam dos Greys, falam, eles são bonzinhos ou malzinhos? Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais detalhado a respeito disso. Mas eu posso dizer que, quando você fala de alienígenas, você tem que entender que não dá para generalizar, porque existem muitas espécies. E é isso que o professor Jefferson faz no Blue Planet Project. Inclusive, no relatório alfa, que a gente vai estar lançando em breve, nós vamos publicar, e eu vou mostrar aqui para vocês já essa noite, uma classificação dos alienígenas. Porque nem todo alienígena é um extraterrestre, mas todo extraterrestre é um alienígena. Essa é uma frase do professor Jefferson, e sem entender o significado dessa frase, você pode fazer muita confusão com relação aos extraterrestres. O que é um alienígena? É uma raça não humana. E existem raças que não são humanas, mas são aqui da Terra. Então, são alienígenas, mas são terrestres. Então, nem todo alienígena é um extraterrestre. Só que todo extraterrestre é um alienígena. Então, tem a classificação também dos extraterrestres no relatório alfa.
Então, basicamente, nesse vídeo número 2, a gente comenta a respeito das criaturas perigosas que uma das coisas que o professor Jefferson fez, quase que em primeira mão, e isso foi uma causa também principal da punição, foi revelar que nós estamos agora em 2024, 2023, quase 2024. Então, muita gente já ouviu falar dos reptilianos. Muita gente já ouviu falar de certos grupos que não são, assim, não tem aquele padrão de bem como nós imaginamos, não são bonzinhos. Mas, na época, grande parte da população que acreditava em extraterrestres, que já é uma pequena parcela, né, achava que todos eles eram bonzinhos, né? O professor Jefferson foi um dos primeiros a denunciar que não, que tem algumas raças que, inclusive, se alimentam de fluidos humanos. Isso causou uma séria retaliação para ele. Então, nós vamos aqui no slide número 7, e no slide número 7, eu coloquei de novo a fotinho do Blue Planet Project e do Capítulos Perdidos do Blue Planet Project, só para ilustrar, e coloquei uma pequena cronologia já aí, porque eu sou muito mal com data, sabe? Eu misturo as datas tudo, eu fico com medo de confundir as coisas. Então, eu coloquei ali que foi o primeiro livro dele saiu em 91, em 2012 o Discovery lança o documentário, que é uma parte que vocês estão ouvindo agora, traduzido para o português. Em 2013, em setembro, o Gil Carlson, que é o editor de livros, recebe um e-mail da Amazon pedindo para adquirir os direitos do livro, e depois que ele consegue o direito do livro, 3 meses depois, eles proíbem ele de continuar vendendo o livro, mas ele continua vendendo pelo site, só recapitulando algumas coisas, e depois ele vem a conhecer o professor Jefferson através de carta, que manda muita informação para ele lança esse livro dos Capítulos Perdidos, que é o slide número 7, que está aí na tela de vocês. Eu vou pedir agora para colocar o último áudio, pessoal. É 1 minutinho também. São áudios, ao todo não dá nem 4 minutos. São 3 áudios de 1 minuto e meio cada um. Vamos soltar. Vamos? Vamos mandar o áudio. Vamos mandar o áudio. Um abraço para o Roberto Mello. Boa noite, Roberto, do Ufologia Express. O Roberto é um dos grandes apoiadores do trabalho e da pesquisa do professor Jefferson, um dos youtubers do Brasil, do país, que mais ajudaram o professor Jefferson. Então, não posso deixar de saudá-lo e agradecê-lo. Também acompanhe o canal do Roberto Mello. Um abraço, Roberto. O livro Projeto Planeta Azul fornece uma resposta perturbadora. Segundo o autor do Projeto Planeta Azul, existem vários motivos para as abduções, mas o mais importante parece ser a reprodução. Os extraterrestres nos abduzem e realizam diversos experimentos, incluindo cruzamento com humanos. Por que eles fariam isso? Por que fundir um humano com um extraterrestre? E a única resposta que me vem à mente é que o livro deixa bem evidente é que eles querem manter sua espécie viva, eles querem se reproduzir. Mas a grande preocupação pode ser: o que eles farão com a raça humana depois que conseguirem o que querem de nós? De um ponto de vista estritamente lógico, esta consciência interestelar vai chegar à conclusão: qual é a verdadeira infestação do planeta Terra? Quem eles devem eliminar? Os seres humanos. Se o Projeto Planeta Azul estiver certo, uma revolução enorme está por vir. E o governo precisa divulgar tudo o que sabe. Projeto Planeta Azul, um guia para a invasão extraterrestre. Ele pode ser a diferença entre a vida e a morte. Sensacional. Sensacional. Então, eu digo que essa é uma live documento. Sim, é uma live documento, que nós estamos tendo a oportunidade de deixar documentado bastante coisa aqui, como fizemos com o Roberto, no canal Ufologia Express, e o Roberto é o cara, digamos assim, o profissional que mais tem vídeos e entrevistas com o professor Jefferson, por isso eu enalteço novamente que ele tem muitas entrevistas com o professor Jefferson. Então, vamos voltar para o caso. Nesse último áudio, eles questionam o que esses extraterrestres estão fazendo com a raça humana. Está havendo um processo de hibridização. Ou melhor, estava, embora ele não foi eliminado 100%. A Grande Confederação interviu nos caóticos e muitos casos de abdução, raptos e inseminação de mulheres terrestres, como vinha acontecendo, diminuiu muito. Praticamente foi parado. Mas estava havendo, inclusive, depois, quando eu entrar nos slides do relatório Alfa,
Nós estamos quase que em primeira mão divulgando que já existem seres humanos terrestres que já não são mais terrestres. São os híbridos, com alteração no DNA, que nós chamamos de neoterrestres. Vou mostrar até uma foto do cérebro deles e as principais alterações ainda nessa noite, nessa live. Perfeito. Então, veja bem. Quando um planeta vai ser invadido por uma civilização imensamente superior, eles não vão chegar soltando bomba, eles não vão destruir o planeta. Isso é coisa muito primitiva. Eles se infiltram nessa população, se misturam com essa civilização, colocam o DNA deles ali. E algum tempo depois, essa já não é mais a civilização original. Então, o professor Jefferson foi um dos primeiros, se não o primeiro, a denunciar tudo isso. Fora o David Icke. Para quem conhece o trabalho dele sobre a denúncia dos reptilianos, sabe do que eu estou falando. Então, o que farão com a raça humana? Agora, por que o interesse de fazer isso na raça humana? Mas eu vou mostrar para vocês, não generalizem. Tem mais de 150 espécies, inclusive os próprios Greys têm uma ramificação positiva que está até ajudando a Terra, até combatendo seus próprios... sua própria espécie, digamos assim, porque não são confederados e estão fazendo coisas em parceria com outras humanidades aí. Então, o que aconteceu? Com outras espécies, digamos assim. O DNA humano, isso foi outra novidade que o professor Jefferson trouxe quase que de forma inédita, tem uma coisa chamada introns. Até alguns anos atrás, os geneticistas achavam que o DNA humano, 90 e tantos por cento do DNA humano era chamado de DNA lixo. Inclusive, se vocês pesquisarem, vocês encontrarão isso, DNA lixo. Imagina. E por quê? Ele só conseguiu entender a finalidade de 2 a 3% de todo o DNA humano. Mas, na verdade, o DNA humano tem codificado um monte de segredos, de conhecimento. É como se cada ser humano fosse uma biblioteca. Isso colocado pelo criador da nossa espécie. Esse é um dos principais motivos para eles tentarem se hibridizar, se misturar com a raça humana, para pegar um pouco do nosso DNA. Porque o DNA humano tem uma coisa que eu, estudante de yoga, professor de yoga, né, eu formo professores de yoga, no Indostão, na Índia Antiga, isso era chamado Kundalini. O Kundalini é uma energia misteriosa, de tipo feminina, que está presa na coluna vertebral de todo ser humano. Claro que ela não é liberada. Em certas ocasiões especiais, certos seres humanos que, através de uma purificação física e psicológica, muita meditação, conseguem liberar chispas dessa energia, e alguns mestres que se iluminaram conseguem o estado de hiperconsciência. Então, Kundalini está ligado diretamente ao estado de consciência de uma raça. A raça humana, quando consegue liberar essa potencialidade, ela se torna a mais alta tecnologia do universo. Ou seja, você não precisa de uma máquina para viajar pelo espaço, você viaja com a sua consciência. Você consegue entrar dentro de um átomo, ou projetar-se a qualquer lugar do universo na velocidade mais rápida que a da luz. Então, o ser humano tem dentro dele capacidades que nós chamamos de psiônicas, capacidades psíquicas que conseguem alterar a matéria. A maioria das raças do universo, eles têm uma alta tecnologia. Eles conseguem praticamente tudo, mas através da tecnologia deles. Agora, para algumas raríssimas raças, existem raríssimas raças no universo que têm isso. Nós somos a tecnologia. Claro que é feito todo um trabalho para manter isso secreto dentro de cada pessoa, isso morto, adormecido. Então, eles colocam flúor na sua água para atrofiar a sua glândula pineal. Eles colocam certos venenos na sua comida, que, na verdade, em termos de produtividade, reflete muito pouco, mas que são com o objetivo de envenenar o ser humano e manter o seu sistema endócrino e a sua consciência apagada. Então, isso é todo um trabalho, esse é um projeto chamado Projeto HAARP, que controla a mente humana através de ondas de rádio, de baixíssima frequência. Então, isso é todo um trabalho para manter a espécie humana hipnotizada. Aí vale aquele conceito, aquele chavão chamado Matrix.
Então, existem técnicas para sair da Matrix, né? Os iogues da história, os grandes místicos, os alquimistas, eles conheceram essas técnicas para a libertação da alma do ser humano, né? Porque o que interessa para eles é a prisão da nossa alma, é prender a matriz de força da alma. Isso é uma coisa, assim, daria tema para uma outra live. Mas o professor Jefferson, uma das coisas que ele denunciou foi isso, né? Então, nós vimos esses 3 áudios aí, e os comentários que eu fiz a respeito deles, que eles falam por si. Vamos para o slide number 8. Número 8 aí. Esse, eu vou até pular, é uma cronologia que eu fiz do professor Jefferson, aí tem uma foto, uma das últimas fotos que ele fez, depois eu trouxe um videozinho dele também, pessoal, para quem não conhece o trabalho dele, depois vai poder ver ele falando um pouquinho, e pode até procurar o trabalho dele, que ele fez muitas lives pelo Brasil afora, aí tem muitos canais com lives dele. Em 2 anos de trabalho público aqui no Brasil, 2020, 21, 22, ele fez um trabalho gigante. Ele chegou a fazer live de cama, viu, Jorge? Sim. Cheguei a ver ele deitado na cama, um apoio nas costas, segurando o celular na mão, assim, durante 1 hora e tanto falando. Sem alterar a voz, não que nem eu, que gesticula, grita, fala alto, fala baixo. Ele fala de maneira uniforme, cadencial, num ritmo só e tranquilo. É fantástico o trabalho dele. Então, ele nasceu no dia 15 de março de 1959. E em 1900 a idade de 7 anos, né? Em 1900 deixa eu lembrar a data, se não me engano, foi em 66, aos 7 anos de idade, ele foi abduzido. Um ser do planeta Áureos, que é o 3º planeta do sistema binário, chamado Takashi Áureos, né? Bom, é um planeta atmosférico, com céu rosado, dourado. Eu vou poupar vocês desses detalhes, mas só para vocês saberem que, nessa abdução, foi falado para ele que, a partir daquele momento, ele teria uma pessoa para ajudar ele, chamado monitor. Na verdade, pessoal, é como se ele e o monitor fossem um só. É como se ele fosse uma pequena parte. A essência dele, na verdade, era um extraterrestre ocupando um corpo humano, para resumir a conversa. Certo? Então, eles disseram para ele que ele era um C, na linguagem deles, C-A-Bahat, e que eles vieram para despertar o Tiracha, que era a visão além da visão. Ou seja, ele era um deles, e eles entraram em contato para abrir a visão dele, para ele cumprir essa missão. Então, eu vou pular essa parte, porque é muito cansativa, e eu já falei bastante a respeito da história dele. Eu vou pedir para vocês irem direto para o slide número 11. Uma hora eu posso, assim, falar sobre a biografia dele, sobre esse contato com detalhes, o que aconteceu desse contato. A partir de agora, essa primeira etapa foi o relatório, o Blue Planet Project. Agora, nós entramos numa segunda etapa, que é o relatório geral dos Greys. E para vocês se situarem melhor, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas informações que eu estou passando aqui na forma de tópicos para vocês, um resumão, digamos assim, um resumão com as principais informações, claro, são extratos, pequenos pedacinhos tirados do livro Relatório Alfa, que vocês vão receber em breve, né? Nós tomamos cuidado de não receber 1 centavo de ninguém, a gente só vai receber quando entregar o livro, tá? Eu estou esperando sair no formato hexagonal. Mas, na verdade, é octogonal. Mas, o relatório Alfa, ele tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é sobre a tipologia alienígena geral, em que o professor Jefferson faz um resumo da tipologia extraterrestre, certo? Então, ele fala que nós temos vários tipos de extraterrestres. Nós temos eu estou falando aqui de tipologia extraterrestre, dos extraterrestres. São alienígenas, porque tem alguns alienígenas que são aqui da Terra, conforme veremos daqui a pouco. E dentro dessa tipologia extraterrestre, nós temos os físicos e os energéticos, ou seja, pessoal, nós estamos recebendo a visita de extraterrestres que são físicos e também de extraterrestres que são etéreos. O corpo deles é sutil. Em determinadas circunstâncias, eles conseguem até se materializar, mas são etéreos. Agora, também, o capítulo 1 desse livro contém
tá aí até em cima, isso é tirado do índice do livro, a tipologia de alienígenas. Quando entra alienígena, entra os extraterrestres físicos e os energéticos, claro, eles também são alienígenas. Aí entra também os ultraterrestres, que são os crononautas. Então, nós temos visitantes do tempo. Muitos deles são visitantes que viajam através do espaço-tempo. E transdimensionais. Depois nós temos os intraterrestres, que alguns sobreviventes da raça Atlântida, Lemúria e de Mu, que vivem em certas cidades secretas, debaixo de certos bolsões da Terra. Depois nós temos os neoterrestres. Então, de forma inédita, esse livro vai abordar a nova raça humana, que já foi hibridizada. E nós temos 2 tipos de neoterrestres. Você pode ter um na sua família e não sabe. O tipo 1 e o tipo 2. Geralmente, uma família onde alguém foi abduzido é porque o seu avô também foi, ou o seu tataravô. Eles vêm fazendo um acompanhamento da linhagem genética. Ou talvez até você mesmo foi abduzido na encarnação anterior. Eles continuam acompanhando a sua evolução através da sua viagem pelo Sansara, porque eles dominam essa questão das dimensões e das almas. A gente vai falar um pouquinho disso quando nós falarmos da antropologia do Jagara e da teoantropologia Jagara. Então, e o tema do livro Relatório Alfa, que eu vou estar mais detalhando hoje, é esse último capítulo, o último pontinho aí do slide, que são relatório condensado dos Greys. Nós vamos falar um pouquinho da história básica deles, da biologia deles, da antropologia deles, da agenda deles e um pouquinho da tecnologia deles. Então, eu vou pedir para nós passarmos para o próximo slide, número 12. O número 12 é só um organogramazinho que eu montei, que às vezes é uma colinha, porque às vezes eu esqueço de frisar isso, que todos os extraterrestres são alienígenas, mas nem todos os alienígenas são extraterrestres. E tem pessoas que querem generalizar. Os extraterrestres são do bem. Todos eles. Os extraterrestres são do mal. E não. E todos eles vêm de fora da Terra. E não. Tem algumas naves que vêm do centro da Terra. Então, nesse organograma que vem no livro, né, o resumo, vocês vão poder entender exatamente como isso funciona. Inclusive, na classificação dos extraterrestres lá embaixo, você vai ver que nós temos extraterrestres humanoides, extraterrestres humanoides não orgânicos, não humanoides, quer dizer, não são humanoides, mas são orgânicos, inteligências digitais, formas de vida inteligente aquáticas e líquidas, formas de vida inteligentes, a repetir, aquáticas e líquidas 2 vezes, enfim. Vamos para o próximo. Então, ou seja, nós vamos estudar nesse livro, detalhadamente, toda a classificação dos alienígenas e no capítulo extraterrestres, um pouquinho de cada espécie. Agora, vamos para o slide número 13. O slide número 13 eu já entro diretamente no relatório dos Greys. Aí, vocês podem ver um desenho de um extraterrestre, de olhos grandes, queixo afinado, nariz bem pequeno, quase não tem nariz. Esse desenho, essa ilustração que vem no livro, foi feita pelo próprio professor Jefferson. Então, como eu disse, além de escritor, ele também era um artista, ilustrador. Então, o livro dele vem com as ilustrações feitas pelo próprio autor do livro. Sim. Então, nós comentamos aí, os Greys, eles têm muitos nomes, né? Um dos nomes é Grey. Só que o professor Jefferson ficava até irritado, ele falava Grey, pelo amor de Deus. Grey é cinza, é uma cor. Eles não são... O nome dessa civilização não é Grey, o nome da civilização é Jagara Collective. E os Jagara são uma civilização coletiva, em que todas as mentes estão interligadas. Ele é como se fosse computadores todos interligados. Certo? Depois a gente vai entender um pouquinho como foi que eles se tornaram uma civilização integrada, totalmente integrada, através de clonagem. Eles são especialistas em clonagem. Algumas pessoas chamam eles de EBs, significa entidade biológica extraterrestre, ou forma de vida alienígena. Mas, na verdade, o nome deles é Jagara.
E eles passaram a ser conhecidos a partir de 1947, quando houve um incidente em Roosevelt, certo? Então, o primeiro relato vem através da famosa acidente em Roosevelt, em 1947. Vamos ver agora quem eles são, de onde eles vêm, a sua tecnologia. Vamos para o slide número 14. Eu vou correr um pouquinho, pessoal. Nós estamos aí com 1h11. A gente vai ter 1h30, mais ou menos, de live, né, Jorge? Se for preciso, depois a gente faz uma outra live mais aprofundada sobre esses tópicos, né? Porque só o que nós já passamos de informação hoje foi uma coisa absurda. Mas eu vou dar assim, uma pincelada rápida, porque futuramente nós podemos marcar uma outra live e nos aprofundarmos, que eu vou mais uns 20 minutos aí e nós encerramos, tá? Correto. Então, assim, aí tem um desenho deles de corpo inteiro também feito pelo professor Jefferson, onde nós comentamos a descrição deles. Vamos para o próximo, número 15, que eu já estou meio que correndo com os slides, para mostrar o primeiro relato da primeira abdução que se tornou conhecida no mundo por Grace. É o casal Beth e Barney Hill. Beth e Barney Hill, eles foram abduzidos com carro e tudo nos Estados Unidos. E quando ela voltou, ficou aquela perda de tempo, aquela falta de memória, eles não sabiam o que eles fizeram no período de X a Y. E daí ela foi submetida a uma regressão. E na regressão hipnótica, a Beth pôde recordar-se da fisionomia dos seres, de tudo que ela viu dentro da nave. E a partir daí, ela desenhou um mapa de onde eles vinham. E foi onde eles ficaram conhecidos como seres oriundos de Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2, no sistema de Zeta Reticuli. Mas esse mapa foi feito sob hipnose, tá? Depois nós vamos ver uma comparação entre o mapa feito sob hipnose e o mapa real. Muito parecido, houve pequenas diferenças. E depois nós vamos ver que, na verdade, Zeta Reticuli 1 e Zeta Reticuli 2 não são o local da onde surgiu a civilização Grey. São bases avançadas deles, são colonizações deles. E vamos para o slide número 16. Só comentando que os Jagara Collective são considerados criaturas quimeroides, com características humanoides, metamamíferos, reptoides, insectoides e formas de esporos e fungos, todas unificadas no código genético da espécie. Ou seja, os Greys são modificação de tudo que você pensar, insetoide, reptoide, humanoide, mamífero, e a biologia deles, falando de forma muito rápida, eles têm 2 corações, 2 pulmões e 2 cérebros. Agora, eles não nasceram originalmente assim. Eles foram fazendo mutações genéticas na própria raça, como se eles fossem se autoaperfeiçoando. Então, é como se fossem uma genética criada por eles mesmos. Vamos para o slide número 17. Direto para o 18, desculpe. Vamos direto para o 18. Porque eu já comentei isso. Só para vocês conhecerem um pouquinho da história deles. Os Jagara Collective começaram a sua civilização em um sistema conhecido como Adja, que na nossa língua é Mirfak, na constelação de Perseus. Essa é a verdadeira origem deles. Eles não eram tão diferentes fisicamente de nós, seres humanos. Uma diferença na época deles serem apenas menores em estatura, de 1,5 metro, a média geral. As tribos dos planetas... Então, tinham 3 planetas que ficavam perto um do outro, como se fosse Marte, Vênus e Terra. Era um sistema de 3 planetas irmãos, o planeta Badil, Tissurai, Digenal. E tinha 3 raças de Greys, muito parecidas, com pequenas diferenças. Então, aconteceu algo muito interessante. E agora, está acontecendo com a nossa raça. Certos seres, chamados arcanos, uma raça de seres antiquíssimos, do princípio da criação, chegaram lá, nesses 3 planetas com naves interestelares, e começaram a abduzir o povo de Jar-Air, que era o nome coletivo desses 3 planetas. Quero falar de Jar-Air, é nominar os 3 planetas. Fizeram experimentos de hibridização, e as gerações posteriores dos de Jar-Air se tornaram seres diferentes, já hibridificados,
mudando suas características físicas. E as subsequentes gerações dos de Jaraí eram cada vez mais diferentes, tanto física como mentalmente. Logo, surgiram duas facções. Os que vieram depois. Eu vi um comentário do Roberto, assistam o filme Meninos do Brasil. Eu assisti esse filme e posso dizer para vocês que o Brasil está surgindo uma civilização que foi manipulada geneticamente. Depois a gente vai comentar um pouquinho disso, tá, seu Jorge? Me lembra, se der tempo, no final da live. Obrigado pela participação, Roberto. Vamos somando essas informações que são muito interessantes para uma outra live e a gente começar a abrir mais informações a esse respeito, que isso é de interesse público, na verdade, né? Combinado. Eu tenho toda essa eu tenho a história secreta do Brasil. Nós podemos. Como? Isso aí é uma coisa de interesse público. Sim. Afeta a humanidade. Inclusive. Nós somos parte da humanidade. Exatamente. Lives como essa que o senhor promove, o Roberto promove, tantos outros, eu agradeço a todos, eu não vou falar o nome de todo mundo, para não cometer injustiça, mas elas fazem um serviço de utilidade pública para compartilhar certos conhecimentos que, de outra forma, estariam fadados ao esquecimento. Pouquíssimas pessoas teriam acesso. Mas a história secreta do Brasil é muito interessante e a gente pode fazer uma live sobre esse tema. Perfeito. No slide número 20, nós temos aí o modelo genético final da bioforma Jagar, né? Como foi que eles fizeram? Como eles aumentaram o tamanho do cérebro, eles tiveram que aumentar o tamanho do crânio também. Como que isso aconteceu com cartilagem? Através de clonagem, etc. Depois eu vou explicar um pouquinho mais disso. Um conflito, uma guerra civil surgiu nesses 3 planetas, porque surgiu uma raça diferente. E o que aconteceu? Eles quase se autodestruíram. Mesmo assim, sobreviveram, porém descobriram que estavam em fase de extinção. Então, teve uma guerra tão terrível entre as duas facções que eles quase se extinguiram. Porque eram muito poucos para repovoar os 3 planetas. E a resposta era uma só. Clonagem em massa dos sobreviventes e a recriação da raça Jagar. Então, os Jagara foram uma raça, os Jagara, como atualmente nós os conhecemos, eles foram uma raça criada a partir de clonagem, alterada, nas quais novos órgãos foram implantados com a ideia de aprimorar a própria raça, 2 cérebros, um principal e um secundário, precisando, portanto, de mais espaço. Por isso o crânio deles é tão grande daquele jeito, né? Tão grande e desproporcional ao resto do corpo. Um parênteses de pulmões, que para aumentar a capacidade respiratória em atmosferas diferentes, e 2 corações, claro. Uma coisa puxa a outra. Os órgãos digestivos foram transformados em algo mais prático e eficiente. Então, o novo modelo biológico do Jagar era, sem dúvida, uma maravilha da biotecnologia. Agora, eu vou pedir para passar para o próximo slide, que é o número 22, e vou ler, entre aspas, uma frase do professor Jefferson. Ele disse o seguinte: eu não posso nem imaginar o processo usado por eles. Mas, por favor, volta para o 21. Desculpe, eu pulei um slide. Perdão. Eu não posso imaginar o processo usado por eles, mas o que fizeram foi repartir fragmentos das almas dos TXA-TEC para animar os clones mutados que constituíram os TXA sair, os Marit e os Comek. Ou seja, deixa eu explicar agora. Vou trocar por miudinho para vocês. Estão vendo esses 4 rostos aí? Esses são desenhos dos 4 tipos de Jagar. O que eles fizeram foi, a partir do DNA dos TXA-TEC, que são o primeiro grupo ali do canto superior esquerdo, eles criaram outras raças. Uma raça especializada em guerra, são os militares. Outra raça são praticamente robôs biológicos, que são drones de trabalho. E outra raça são a raça composta pelos engenheiros cientistas. Então, eles fizeram uma espécie de classificação, como existe na Índia. Havia, há muitos anos atrás, né, a divisão em castas da Índia, os brahmanes, os kshatriyas e os sudras, e aí vai. Bom, o slide número 22, vamos lá agora sim, que nesse slide número 22, ele tem algo muito misterioso e muito interessante para toda a humanidade. Aí nós vamos entender como que acontece a questão das almas, das chispas que se encarnam em certos planetas e civilizações.
você vê que tem uma barreira no universo que divide entre os universos e o multiverso. Na verdade, o multiverso é composto pelos diversos universos. Mas tem uma área do universo que é atemporal, onde mora a alma matriz, onde mora a nossa alma matriz. Os Greys conseguiram acesso a essa região, onde mora a alma matriz. Eu vou ler ao pé da letra, porque é um assunto muito delicado. Seus estudos apontaram a localização da área adimensional e atemporal onde se situam as almas. A interpretação do que eles descobriram foi essa. Uma alma matriz ocupa um espaço adimensional e atemporal e se divide e multiplica em subalmas, em diferentes universos do multiverso. Todos estão conectados sem saber que são partes de um todo da alma matriz. Então, o que eles tinham feito antes? Eles tinham criado clones, mas esses clones eram desalmados, eram como se fossem robôs biológicos, um monte de carne, que não tinha consciência. Então, eles conseguiram, através da tecnologia, ligar um fio de alma naqueles clones. Correto. Mas, muitas vezes, a mesma alma subdividida em vários clones. Então, por isso que surgiu uma civilização coletiva. Seriam fractais? Fractais, exatamente. Melhor maneira de explicar isso. Então, desde o momento em que esses clones receberam os seus fragmentos de alma, literalmente, se tornaram seres vivos. Todos estavam, então, conectados aos T'Chak, que são os criadores, né, os iniciais. E isso deu início a uma mente coletiva, onde todos compartilhavam as mesmas linhas de pensamento. Independente do quão longe estivessem dos outros, em uma exceção, em uma conexão que os ligava a enormes distâncias planetárias em diferentes sistemas estelares. É aí que vem, para nós entendermos aí no slide 23, houve uma ruptura. Determinados seres, que foram chamados depois de caóticos, uma pequena facção deles, optou por sua individualidade e se separaram do coletivo. Foi iniciativa própria deles. Mesmo não fazendo mais parte da sociedade coletiva, seguiam conectados por fragmentos de almas, mas não havia comunicação mais entre o coletivo e os dissidentes. Bom, esses Jagara dissidentes foram os que formaram a facção interestelar chamada Caóticos. Logo, outros dissidentes dos reptoides e metamamíferos também se juntaram aos Caóticos, com ideias próprias de independência e individualidade, e surgiu esse movimento caótico, que são seres que tentam controlar a Terra e fazer abduções. Bom, existe toda uma cronologia dos caóticos acompanhando a nossa civilização. A partir daí, os caóticos começaram a acompanhar a nossa civilização desde tempos imemoriais. Os contatos dos caóticos, a sua interferência na Terra é muito antiga. Eu tenho toda uma cronologia aqui. Isso vem no relatório alfa também, mas não dá para falar agora, senão vai ficar muito corrido, nós já estamos com 1h24. Vamos para o slide número 24, que eu vou passar, assim, de passagem, só contar uma história rápida para vocês. Essa é uma ilustração, mas depois nós vamos ver uma foto verídica, em que um presidente norte-americano, Dwight Eisenhower, em 1954, mas esse foi o terceiro encontro com eles, se reuniu numa base aérea e fez um acordo, um contrato com os Greys. Eu comentei logo no início da live que antes eles foram procurados pelos nórdicos, mas os nórdicos exigiram que para que houvesse um contato aberto com a Terra e uma troca de tecnologia, eles deveriam eliminar o arsenal nuclear. Eles acharam que isso poderia ser uma forma de desarmar o planeta e não fizeram um acordo com os seres nórdicos e fizeram um acordo com os Greys. E esse acordo, basicamente, consiste em nós liberamos espécimes humanos para vocês fazerem experiência e vocês nos dão tecnologia. A única condição é que vocês têm que apagar da memória deles tudo que acontecer. E tem que devolver eles são e salvo. Então, os Greys começaram a fazer essas experiências, mas muitas vezes falhava, a pessoa se recordava, muitas foram violentas, e aí eles perderam o controle e caiu em domínio público. Alguns pesquisadores, ufólogos, cientistas começaram a trabalhar com regressão, e toda essa conspiração, abre aspas, foi revelada. A própria sobrinha neta do ex-presidente Dwight Eisenhower
dá testemunho e dá palestras pelo mundo inteiro, contando como foi que o avô dela contou isso para ela. Mas, eu até anotei aqui, essa história veio a público não apenas pela neta dele, tá, pessoal? O ex-assessor do presidente Eisenhower, o nome dele é Timothy Good, o Timothy God, tá? Ele relatou que o presidente Eisenhower teve 3 encontros com uma comissão de Grace. Só para você ter uma ideia, esse Timothy God, ele não é qualquer um. Ele foi ex-consultor do Congresso americano, foi ex-diretor do Pentágono, certo? E ele, se você procurar na internet, você vai achar. Procura lá por revelações do Timothy God, sobre os contatos do presidente Eisenhower. É que eu estou com o presidente Roosevelt na cabeça. Porque ele também teve contato, eu vou contar a história dele rapidamente daqui a pouco. Então, o que aconteceu? O Eisenhower fez um acordo com eles, ponto final. E vamos deixar isso para depois. Só que o Timothy God, ele revelou isso no final da vida já, tá? Quando estava no hospital para morrer já, tá? Vamos para o próximo slide. O número 25. No slide número 25, nós temos uma foto do presidente Roosevelt, temos uma foto do Pinochet cumprimentando um Jagara. Na verdade, pessoal, vários governos do mundo fizeram acordos com eles, tá? Basicamente, nós tivemos contatos com o Jagara, representando a Federação de Planetas, com governos terrestres. Tivemos também contatos com seres humanos e tivemos também os dissidentes que foram responsáveis pelas abduções e são conhecidos como caóticos. Então, agora eu vou dar a prova, a matada final de tudo isso. Vamos para o slide número 26. Respirem fundo, senhoras e senhores. Esse é uma mensagem vinda diretamente do Jagara para a Terra. Isso aconteceu em 2002. Em 2002, apareceu esse desenho num campo de trigo na Inglaterra. É um desenho gigantesco que só pode ser filmado do ar. E, se você observar bem no queixo direito dele, no vídeo ao lado esquerdo, você vai ver 3 estrelinhas representando a constelação de Órion. E no ombro direito dele, para quem está olhando o vídeo, você pode ver um disco. Esse disco tem um monte de pontinhos, que são feixes de trigo em pé. E aí, cada círculo desse é uma linha em código binário. Nossos cientistas conseguiram traduzir esse código binário. Então, a primeira mensagem pública aberta para a humanidade, conhecida, eu diria, muito pouco conhecida, mas conhecida é essa. E o que eles dizem? Atenção aos portadores de falsos presentes e suas promessas quebradas. Me parece que houve um rompimento do acordo feito em 1954. Algumas alterações, porque uma vez de posse de tecnologia, os norte-americanos começaram a derrubar certas naves. Muita dor, mas ainda há tempo. Dá tempo de reverter. Vamos, né? E fala o seguinte, uma EELRIJUE, uma abreviatura que ninguém conseguiu decifrar até hoje, deve ser em inglês, ainda há o bem lá fora. Nós nos opomos a fraudes. Provavelmente, é uma mensagem dos rebeldes, delatando o acordo feito entre o Jagara, caótico, com o governo americano. Porque eles se enganaram o governo americano. Mas ainda há tempo. Então, praticamente eles venderam nosso planeta. Fizeram um acordo lá entregando nosso planeta. Agora, vamos lá. Vamos para o número 27. No 27, é apenas um repeteco do slide anterior, visto de outros ângulos. Eles usaram a tecnologia dos pixels. Cada feixe de trigo é uma unidade de imagem que, vista de longe, dá uma nitidez maior. Então, isso não poderia ter sido feito por um camponês, um agricultor, quem quer que seja, alguém tentando fraudar da noite para o dia.
porque tem a questão do código binário aí, pessoal. Quem é que com uma tabuinha e uma cordinha ia fazer círculo dentro de círculo tão perfeito e colocar um código binário, uma mensagem dessa? Então, mas só que essa não é a única mensagem do espaço. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide uma mensagem que veio exatamente um ano antes dessa. Vocês podem ver aí, na imagem, à direita, uma antena, nesse slide número 27, esse no 28. Slide número 28. Vocês podem ver aí uma antena de um radiotelescópio. Esse é o radiotelescópio de Sheboygan, na Inglaterra, que fica numa zona rural. E, por coincidência, abre aspas, apareceu em 2001, em agosto de 2001, primeiro um rosto, que depois eu vou mostrar a foto para vocês separada. Um rosto. E depois, ao lado do rosto, um desenho do tamanho de um campo de futebol, dando uma resposta para uma mensagem que o planeta Terra enviou para o espaço em 1973, através do radiotelescópio do Arecibo, em Porto Rico. Frank Drake, o famoso matemático e diretor do Projeto 7, que é o projeto de busca de vida alienígena, na época, em parceria com o famoso astrônomo Carl Sagan, eles bolaram uma mensagem em código binário e mandaram para o espaço, através de ondas de rádio, passando várias informações sobre a genética do povo da Terra, localização da Terra no sistema solar, sistema binário, molécula da vida, DNA, e mandaram para o espaço. Em 2001, veio a resposta, com as mesmas informações, só que de uma raça diferente, inclusive dando a localização do planeta. Passa para nós, por favor, no slide número 29. Esse slide número 29, à esquerda na coluna, tem a mensagem enviada. Nosso sistema decimal, elementos da vida, do DNA, aqui, hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. No caso deles lá, é hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e silício. Então, eles têm silício na constituição principal deles, do DNA. Nós não temos silício. O DNA nosso, o número de nucleotídeos, é 2 hélices de DNA. E eles têm 3 hélices de DNA. Nós temos uma dupla hélice de DNA com barra vertical com um determinado número de nucleotídeos. Eles têm 2 hélices de DNA com uma faixa adicional e um número diferente de nucleotídeos. Eles têm mais informações do DNA que o nosso, porque eles são uma espécie hibridizada que tem várias informações genéticas de várias espécies. Nós temos na outra linha da mensagem o padrão morfológico humano, cabeça, tronco e membros. Pergunta, eu falo. E você tem do lado direito ali o modelo deles, uma cabeça maior, desproporcional ao tamanho do corpo, uma altura de 1 metro, 1 metro e pouquinho, semelhantes aos extraterrestres que nós conhecemos como Jagara. E você tem a penúltima linha, o sistema solar da Terra. Então, o quadradinho maior representa o Sol. Depois você tem 2 quadradinhos, que é Mercúrio, Vênus, depois você tem a Terra em cima. E você tem do lado direito, eles mostrando que eles vêm no sistema solar com 3 planetas em destaque, que é a origem dos Greys. Embaixo, você tem parece um M ali, mas na verdade é a base da antena do radiotelescópio do Arecibo, porque dando em código binário também o diâmetro de transmissão das ondas de rádio, uma coordenada para quem recebe. E do lado direito, você tem o dispositivo de comunicação deles. O desenho tinha 850 metros. E mostrando que eles fizeram isso através de uma mensagem que veio dimensional. Eles abriram um portal para mandar essa mensagem, certo? Resumindo. Bom, correndo, porque só esse tempo da mensagem do Arecibo daria uma live, tá? Slide número 30. Tecnologia básica do Jagara. No relatório alfa, cada uma dessas tecnologias são descritas, claro que não com detalhes também, tá, pessoal? Mas eles utilizam energias eletrogravíticas, eletromagnéticas, fotônicas, quânticas e dark energy, que é a famosa energia negra, né? Vamos para o slide número 31. No slide número 31, o professor Jefferson descreve a tecnologia que eles utilizam para o processo de invisibilidade. Ele explica como que eles usam um metamaterial que absorve a luz e não deixa a luz refletir.
Então, ele explica que existem 2 dispositivos de invisibilidade. Um, que é portátil, para deixar o próprio corpo invisível, e o outro que é acoplado na nave, que, quando eles precisam deixar a nave invisível, eles deixam. Vamos para o 32. O slide número 32, ele mostra uma descrição de como eles conseguem, através de frequência, de ondas de frequência, criar portais dimensionais. Ou seja, eles conseguem abrir um portal e entrar numa dimensão e sair dessa dimensão. É assim que eles se materializam dentro de um quarto da pessoa. Então, eles abrem um portal e entram no quarto, colocam a pessoa na outra dimensão e vai embora, depois devolve, a pessoa não apaga da memória. O slide número 33, estou correndo muito, mas desculpe aí, pessoal. Não, tudo bem. No slide número 33, eu mostro uma foto do bastão de cristal, aquela tecnologia que eu mencionei para vocês no início da live, que esteve em meu poder. Na fotografia, no cantinho superior, aparece a minha mão segurando o bastão de cristal. No lado direito, aparece ele escaneado, o tamanho normal dele de 13 centímetros. Ele é uma tecnologia de um cristal de quartzo purificado com supercondutores dentro dele. Então, quando você olha no microscópio, você vê vários fiozinhos dentro dele. Você sabe que básico do cristal é silício, né? E o silício armazena informações. E nós temos, inclusive, uma glândula chamada pineal, que é composta de cristais e vibra numa frequência. Então, esse bastão, ele entra em ressonância com a pineal humana. E você consegue... Na verdade, o professor Jefferson já tinha listado isso, que como que funciona essa varinha multifunções, né? São sensores variados de localização e exame de materiais diversos, comunicador universal e tradutor simultâneo, arma energética com 2 funções, paralisar e destruir, como emissor de bioenergia para revitalizar células danificadas, como elemento de projeção de consciência, permitindo desde viagens astrais até acesso aos arquivos diversos de uma nave ou base nas possibilidades. Aí ele comenta que nos raros casos de humanos terem acesso a um Rhodes, que é o nome dele, ele funcionará de acordo com o nível de bioenergia de cada pessoa. Normalmente, apenas a função de deslocamento da mente ou projeção da consciência, experiências extracorpóreas são as ações mais comuns. Então, o que nós conseguimos usar desse bastão durante o período que esteve conosco foi só esse último item, viagens fora do corpo. Nós temos muitas pesquisas extracorpóreas com o bastão. Então, ele é como se ele formasse uma nave, um campo de energia ao redor do seu corpo sutil, e você conseguia ir para onde você quisesse. Não era fácil de controlar. A maioria não conseguia grandes feitos, mas nós fizemos muitas experiências com eles. No slide número 34, eu fiz questão de fotografar a página do livro em que o professor Jefferson desenhou o cristal e colocou como ele funcionava. E do lado eu reproduzi uma foto do cristal quando esteve em meu poder, porque não está mais, viu, pessoal? E o número 35 é uma foto de alguém viajando com ele. O Gercílio Baldini. Aí o cristal está ativo. Você pode ver que, conforme a luz refletiu na ponta do cristal, dá para ver os filamentos dentro dele. Então, não se trata de um simples bastão de vidro, de mexer produto químico. Ele é um artefato tecnológico que funciona ativado pela própria bioenergia da pessoa que o utiliza. O slide número 36 também aparece uma outra foto de uma outra pessoa utilizando o cristal, em ressonância com a pineal. Dá para ver certinho como que ele funcionava, né? Dá para ter uma noção, né? No slide número 37, eu reproduzi a foto de uma pedra alienígena que eu levei no Congresso de Ufologia em 2011, promovido pelo Rafael Cury, um congresso de ufologia e espiritualidade, e eu tive a oportunidade de estar em meu poder com essa pedra durante um período, que não está mais também, né? E eu levei para que todos pudessem ver. Tinha mais de 300 pessoas no auditório, e nós tivemos esse objeto liberado para demonstração pública. E no slide número 38 eu mostro
uma foto mais detalhada dessa pedra, que é como se fosse um fractal que muda de forma conforme o lado que você olha ela tem uma representação de mapas e relevos. Aí você vê o mapa do Brasil e da América do Sul, na verdade. E na região onde é a Amazônia, você vê um H e vê uma fenda. É um marco. Na região sul, que pega desde o Uruguai até a região sudeste, você vê outra mancha escura. Então, o nosso planeta tem várias cidades subterrâneas e uma rede de túneis que interliga tudo. Essa pedra dá muitas dicas a esse respeito. Mas eu só coloquei essa foto no slide de hoje, porque só a história dessa pedra é uma live de umas 2 horas. E é isso, pessoal. Eu vou parando por aqui, porque nós estamos com 1h40, e eu quero ver se tem perguntas também, né, Jorge? Vamos lá para as perguntas agora. Pode fechar os slides. O assunto é tão inédito que as pessoas que acompanham, que estão vendo, ainda estão digerindo mentalmente esses tópicos, esses assuntos, né? É muita coisa. É muita coisa. A informação é essencial para a ascensão da consciência, né? A informação Exatamente. é fundamental para que a gente possa acender Agora, a informação. Então, existe... acredito que, à medida que a gente vai fazendo outros encontros, outras pessoas, ou essas de hoje, vão se interessar em tirar dúvidas. Professor, o senhor tem previsão dos livros? Sim, temos. Na verdade, a editora Filos, eu vou até abrir um grupo, essa semana, um grupo de WhatsApp, vou incluir todas as pessoas que solicitaram o livro e o gerente da editora Filos, que está me atendendo, para ele ver como é que está o negócio. Porque, na verdade, teve um problema com o artista que ia fazer a capa do livro, porque eu pedi para colocar o rosto do Sr. Jefferson integrado com o rosto alienígena. E daí, o web design dele teve um problema lá, ficou afastado, atrasou um pouco, mas ele já voltou, problema de saúde, terminou de fazer a capa. Então ele falou, a capa está pronta, o livro está pronto, falta só o revisor dar uma geral e a gente já solta semana que vem. Eu creio que uma semana e meia aí, no máximo, já vai estar nas nossas mãos. Perfeito. Eu vou estar podendo entregar. Mas eu vou montar um grupo de WhatsApp com todos que fizeram reserva para poder ir. Sim? Ainda tem 3 videozinhos para apresentar, para fechar. Ah, verdade, pessoal. São vídeos de 1 minuto, mas vamos apresentar esses, pelo menos 1 ou 2 aí, só para vocês terem uma noção da grandeza e do trabalho do professor Jefferson. Vamos mostrar o videozinho dele? Legal, vamos lá. O que foi que passou? Boa. Eu vou mostrar a caneca. O que foi que passou em relação aos eventos da Batalha de Los Angeles? Foi que justamente haviam veículos que foram capturados, naves menores de reconhecimento. Isso nunca se comentou. E sabem uma coisa. Sabem que o presidente Roosevelt teve acesso à tecnologia e a encontros diretos com seres capturados. A guerra terminou em 45, como todo mundo sabe. Agora, o que todo mundo não sabe foi como o presidente Roosevelt morreu. Eu vou falar rapidamente. Primeiro, eu quero agradecer ao Roberto por ter me lembrado. Essa é uma caneca com a imagem do professor Jefferson, que foi feita na época, para a gente homenagear ele e arrecadar um dinheiro para ajudar ele, né? Então, essa é a caneca. Ele fala, dá um likezinho aí, né? Muito linda a arte da caneca, a foto dele, tudo. Vocês acabaram de ver ele falando aí, ele fala, dá um likezinho. Então, pessoal, dê um like, compartilhe essa live do documento, você vai estar fazendo um trabalho de divulgação de informações importantes para a humanidade. Dê o seu like, compartilhe essa live. E como foi que o presidente Roosevelt morreu? Ele morreu com um derrame cerebral, estourou uma veia no cérebro dele, porque ele estava tendo contatos telepáticos frequentes com os Greys. É claro que essa parte é secreta, essa parte, mas se você procurar na biografia dele, você vai ver que o presidente Roosevelt,
ele teve contato com extraterrestres, isso é conhecido. Ele falava dos extraterrestres, e ele viveu de 1882 a 1945. Então, dizem até que o contato do presidente Eisenhower foi só uma confirmação de um contato que já tinha sido feito com o presidente Roosevelt, né? É curioso que o nome do presidente Eisenhower é Dwight Delano Eisenhower. Ele era general, foi comandante supremo das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial. E o presidente Roosevelt, que antecedeu ele também chamava Franklin Delano Roosevelt. Então, fica aí. Ó, então, vamos para o segundo vídeo, senão nós vamos passar de 2 horas aqui. A conversa está boa. A conversa está boa, a gente passa a noite. Opa, não entrou o som. Tá faltando uma o som. nave, não a primeira Voltou. vez que uma nave não somente caiu, mas ela foi recuperada. E foi a primeira vez que oficialmente aparecem os homens de negro. Então, quem são eles? São do governo ou são algo mais? Tudo isso a gente vai ver no seu tempo certo. A gente vai ter uma live também sobre a história dos homens de negro. E eu digo para vocês vão se surpreender, porque eles não são o que vocês pensam que eles são. Mas então, deixa eu começar essa história. Bom, essa história é uma história muito interessante e conta outros casos anteriores ao caso Roosevelt, de acidentes com OVNIs e captura de seres extraterrestres, e mostra que os homens de negro são mais antigos do que nós imaginamos. Os famosos MIB, Men in Black, os homens de preto. E dentro da equipe deles, existem também seres extraterrestres, trabalhando em parceria com o governo americano. Pronto, falei. Depois a gente pode até mostrar umas fotos aí. Vamos para o próximo, terceiro e último vídeo. Coisa única. Exatamente. Deu um exemplo disso, Magé. Chegou onde eu queria chegar, sem eu dizer. Eu e o professor Paulo estamos trabalhando num relatório que vai ser uma coisa única. O professor pode dizer que temos um histórico de dados tremendo. E digo para vocês, Magé é um caso que foi sabotado por ufólogos locais. Foi sabotado. E continua sendo sabotado. E nem vou dizer para vocês o caso Varginha, que também foi sabotado da sua maneira. O caso Varginha não se conhece nem metade da história. É muito mais complexa. E teve também o caso... Pessoas morrendo por causa desse caso. Animais morrendo por causa desse caso. Por que as pessoas não falam disso? Jorge, em primeira mão, praticamente, porque eu nunca falei... São muitos assuntos que eu falo numa live. E às vezes não dá tempo e eu acabo esquecendo de abordar. Mas graças a esse vídeo do professor Jefferson, e eu vou dar essa informação agora em primeira mão no seu canal, como se fosse um prêmio para aqueles que, né, ficaram até o final. Quem desligou antes perdeu. É o seguinte. Muitas vezes, na maioria delas, quando uma nave cai, ocorre uma infecção. Ocorre uma contaminação. Então, tanto no caso Magé como no caso Varginha, foi necessário fazer uma desinfecção de todo o local, toda a área onde a nave caiu. Nós tivemos em Magé a morte de um soldado que foi arranhado pelo ser. Isso todo mundo conhece, tá? Está nos anais da ufologia. Mas o que pouca gente sabe e divulga é que houve mortes de outras pessoas, contaminação de outros animais. Então, isso falando de Varginha. Agora, vamos para Magé, que foi agora, pouco tempo atrás. Foi bem o recente. Caso Magé. Como? Foi recente. Muito recente. Eu estive pessoalmente nessa pesquisa. E é isso que o professor Jefferson fala no vídeo que vocês acabaram de ver aí, né? É isso que ele fala. Ele fala o seguinte, ó. Eu consegui reunir um material inédito, depoimento de um oficial do Exército Brasileiro, dando conta de que realmente
caiu uma nave em Varginha, 3 seres foram capturados, e uma série de detalhes. Agora, o interessante vem das informações que o professor Jefferson recebeu diretamente de um contato dentro da US Space Force. Na verdade, a nave que caiu foi derrubada pela US Space Force. Por isso que ela caiu em cima, praticamente no quintal da Imbel. Para quem não sabe, a Imbel é a indústria de material bélico do Brasil. É uma fábrica de explosivos e munições e armas muito grande, com altíssima tecnologia, que tem no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Na facção de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, isso é o que não está na história, que nós estamos revelando para vocês agora, também, como bônus. Número 1, que essa nave não caiu, foi derrubada. Número 2, que foi derrubada pela US Space Force. Número 3, a Imbel estava trabalhando em tecnologia reversa para o governo americano, certo? E é uma tecnologia muito perigosa e... Só um minutinho. Bom. Agora, vamos lá. Eles estavam trabalhando numa tecnologia reversa e, por conta disso, houve um conflito fora da atmosfera da Terra entre uma nave caótica e uma nave rebelde. Essa nave caótica, avariada, veio para o Brasil e foi derrubada lá. E nós temos toda a cronologia de como foi que as forças espaciais russas e chinesas se uniram para tentar capturar essa nave. Mas quem conseguiu derrubar ela foi o governo americano e vieram até o Brasil e levaram embora os seres capturados e a nave. Então, eu tenho toda uma documentação que eu estou para soltar aí, mas eu tenho também gravação dos oficiais da portaria da Imbel, comentando que viram a nave, viram o ser. Tem muita documentação sobre o caso Magé, que foi sabotado pela ufologia brasileira. Porque o principal ufólogo do Brasil, grande pessoa, mas ele estava sob controle já do governo americano. Caiu, ela já veio avariada de fora do planeta Terra, né? E aqui, quando ela entrou na atmosfera... Não, ela veio avariada... Que eles derrubarem. Exatamente. Só que ela foi avariada aqui na atmosfera da Terra. Um conflito com outros Jagara, que são rebeldes. Sim. Os rebeldes avariaram a nave caótica. A nave caótica veio para cima da Imbel. E na Imbel, a US Space Force derrubou ela. Muito bem. Ela estava avariada já, por isso que derrubou. Eles estavam fazendo manutenção na nave, ela foi derrubada. Eu tenho todas as informações detalhadas sobre isso. Muito bom. Bom, o assunto... Esse legado é inestimável, né, professor? Inestimável. Por isso, eu agradeço todas as pessoas que, direta ou indiretamente, colaboram para que eu possa transmitir essas informações. Então, eu não meço esforços. Sempre que eu sou convidado, não importa qual seja o canal, eu vou com o maior gosto para poder passar um pouco das minhas pesquisas e tudo que eu puder do professor Jefferson, porque, infelizmente, ele não está mais fisicamente entre nós para poder fazer isso. Mas nós estamos tentando continuar o seu trabalho, de acordo com as nossas humildes condições aí, né? Lendo o que ele escreveu, divulgando o que ele escreveu, e agora lançando o relatório Alfa. E, pessoal, assim que sair o relatório Alfa, nós já vamos ter recurso, porque já tem 70 livros encomendados, já teremos recurso para poder lançar o relatório Beta. E o relatório Beta, sim, eu vou dizer para vocês que o relatório Beta é uma continuidade do relatório Alfa. E no relatório Beta vai contar a história dos reptilianos. Como foi que eles vieram para a Terra e como foi que eles criaram um poder por detrás do poder. Vai contar a história de uma guerra que teve no nosso sistema solar e como 2 planetas foram destruídos, como a atmosfera de Marte foi queimada e como uma parte da população de Marte teve que migrar para a Terra. E aí é uma história fantástica. É uma história que tem que ser narrada para a expansão da consciência humana, né?
para a gente sair desse quadrado, né? Que a gente está, né? A maioria está, né? No caso. Exatamente, Jorge. E Bem como isso. professor de yoga, eu não poderia encerrar essa live sem dizer, sem reafirmar aquilo que o senhor acaba de dizer, que o importante é despertar a consciência. Então, nós podemos elevar o padrão vibratório da Terra, nós podemos evitar guerras, inclusive, que muitas pessoas meditando diminuem o índice de violência. Nós temos uma guerra, 2 guerras praticamente em andamento hoje. Existem países no planeta Terra que vivem da guerra. Eles se alimentam da guerra. Eles sempre criam uma guerra, porque se não tiver guerra, eles quebram. Eles são o poder por detrás do poder, que criam guerra para vender armas para os 2 lados. Para eles interessa só o controle e o financeiro. O planeta e a humanidade do planeta, para eles, não vale nada. Então, o que eu posso dizer para vocês é, nos unamos em uma corrente de paz e amor. Você não precisa guerrear belicamente, você pode guerrear meditando, emanando vibrações de amor, fazendo Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Fazendo um mantra, Om Mani Padme Hum. Cada vez que você faz mantra, você silencia a sua mente eleva o padrão vibratório. E isso esparrama. Ondas concêntricas vão levando paz a um número cada vez maior de pessoas. Existem experiências científicas que comprovam, isso está dados estatísticos e tudo, que quando um grande número de pessoas medita, você diminui os índices de violência de uma cidade ou de um país. É possível influenciar positivamente na humanidade. E a humanidade é a somatória de cada um de nós. Oremos, meditemos, vibremos paz e amor. O Brasil é o país escolhido para disseminar a paz, embora nossa civilização, né, do povo brasileiro, venha sendo sabotada. Recentemente tivemos uma grande sabotagem, mas as forças da luz sempre triunfam, né? Então, o Brasil mistura indígenas, povos africanos, portugueses, europeus, asiáticos, sempre foi uma nação onde está sendo gerada a semente da futura sexta raça. E também destinado a ser o país do terceiro milênio, o país que vai alimentar o mundo, que já alimenta praticamente o mundo, não apenas com alimentos, cereais, etc., mas também com espiritualidade. É por isso que existem muitas comunidades pelo Brasil afora, Alto Paraíso de Goiás, Serra do Roncador, tantas comunidades por aí afora, porque vem pessoas do mundo inteiro para cá. Então, nos unamos para continuar e aumentar essa atmosfera de união do povo brasileiro, de paz e amor, para a integração da humanidade do planeta Terra, não olhando com fronteiras, como dizia John Lennon. Imagine um mundo sem fronteiras, né, na música Imagine, né, onde a paz e o amor reinam. Nós podemos criar esse mundo. O Brasil é um protagonista importante para desempenhar esse papel agora. Tá bom, pessoal? Obrigado, seu Jorge. Obrigado mesmo pela oportunidade aí, viu? Está insistindo no São Jorge. É. Amigo, foi uma honra tê-lo no nosso canal. Vamos continuar conversando, marcar alguma coisa mais para frente. Aguardamos aí a chegada dessa obra maravilhosa, esse legado constituído pelo professor Jefferson e com seu apoio, que foi fundamental para que isso acontecesse, não é, professor? A verdade é essa. É. E nós somos agraciados com tanta informação de alto nível, né, e muito bem embasada, por sinal. Gratidão a todos que estiveram presentes, aos inscritos que entraram, e estamos juntos para um próximo encontro. Gratidão. Namastê. Namastê. Obrigado a todos. Até breve. Até breve.